Fala programador, fala programadora, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e eu fiquei um tempinho fora do YouTube, mas estou retomando, postando algumas coisas legais aqui para vocês. Tive algumas questões que eu tive que ficar um tempo sem postar vídeo, mas agora entrando aqui na íntegra, postando vídeo novamente para vocês. Seguinte, hoje nós viemos com o nosso assunto que eu havia prometido em um dos vídeos aí de funções, se eu não me engano, para falar sobre lambda, função lambda. Seguinte, nesse vídeo vou mostrar na íntegra, na prática, como se utiliza a função lambda. O que é a função lambda? É uma função de uma linha única, a qual você pode salvar dentro de uma variável. Como? É isso que eu vou mostrar. Então é o seguinte, vamos fechar temporariamente nosso terminal e vamos criar uma variável de nome totalmente aleatório, por exemplo, var, e colocar, sei lá, vamos chamar a keyword da lambda. Qual que é a keyword da lambda? Simplesmente lambda, tá? É bem prático, é bem, sabe, intuitivo. Lambda. Tá, beleza, mas e aí? Como é que eu faço a questão de passar os argumentos para ela? Porque uma definição, né? Você faz a definição, vamos supor, uma definição function, e aí dentro dessa definição function você põe um argumento x, e retorna, sei lá, um valor x também. Então você retorna um valor x. Opa! Aqui, ó. Show. Você tem esse bloco, até o VS Code ele identifica, tá vendo? Dentro da função ela cria um bloco. Esse bloco é diferente, ele é separado do bloco de fora. O que que isso faz, né? Quais são as implicações disso daí? Simples, o código que está aqui dentro, muitas das vezes, na maioria dos casos, não vai influenciar no código daí de fora, certo? Não vai. E a gente passa aqui esses argumentos que tornam acessível aqui dentro. Mas em algum momento, na chamada dessa função, eu vou ter que chamar, né, essa função passando o meu x. Então, se eu for, sei lá, usar essa função, eu vou ter que passar um function aqui e vou ter que passar o x aqui, tá vendo? O x, que no caso é um any, ou seja, pode ser qualquer tipo de variável, né? Dict, list, tuple, boolean, enfim, por aí vai. Pode ser qualquer coisa dentro dessas daí. E aí a gente pode utilizar aqui dentro. Por quê? Porque ela está sendo passada aqui. E na função lambda a gente tem que fazer coisa parecida. Só que no caso, a gente não vai pegar e fazer algo desse tipo aqui na função lambda. A gente vai pegar e fazer desta maneira aqui, ó. Vamos passar o nosso x. Tá, beleza. E aí, se eu quiser passar mais que um, eu vou colocar aqui um espaço e outro? Não. Você vai colocar uma vírgula e vai colocar aqui. Bem simples. Ah tá, mas por que que tá dando erro ali ainda? Simples, porque a gente precisa dar continuidade. A continuidade que a gente dá é com 2 pontos. Ah, mas ainda tá dando erro. Simples, porque a gente precisa passar agora a operação que a gente quer fazer com esse x e com esse y. Que no caso, eu vou fazer uma simples soma. Se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ter uma soma, certo? Então, aqui sumiu o erro. Então, basicamente, está aqui definida na prática a nossa função lambda. E a gente, de quebra, está armazenando ela dentro de var. Ou seja, nós precisamos agora ter um jeito de chamar ela. Como é que a gente chama? Simples. Também, muito simples. A gente vai pegar e chamar por variável. Então, no caso, a gente pega a variável na qual o objeto foi alocado e chama ela. No caso, se a gente for analisar aqui, ó, a gente tem que, vai mostrar que a gente tem um input de x, que é um ANI, e um y, que é um ANI. E isso vai retornar um ANI. Aí você se pergunta, da onde? De que maneira? Como que está retornando um ANI? Não tem nenhum return ali. Bom, para responder isso é muito simples também. Primeiro, nossa função lambda, ela não utiliza return. Ela vai retornar sempre o último valor do último cálculo. Então vamos supor, a gente tem aqui o x mais y. Isso vai acabar resultando em um único valor. Esse valor, resultado final, vai ser o que ela vai retornar. Então no caso da gente fazer uma puta de um cálculo gigantesco, esse cálculo a gente tem que certificar que ele vai retornar um único valor. Porque a função lambda ela apenas retorna um único valor. Então é necessário ter esse tipo de mecanismo para a gente fazer esse tipo de
return, né, com um único número ali. A gente não pode ter uma variação de resultado. Por exemplo, resultado 1, resultado 2, resultado 3, da mesma maneira que a gente poderia ter com uma função. Claro, você pode até brincar com alguns outros tipos de conceitos ali, parará, e fazer alguma coisa do tipo, mas de fato você só vai poder retornar uma coisa, né? Tem que ter um único resultado final. Você não pode ter uma variação do resultado, sabe? Então, assim, é bem nesse estilo mesmo. E outra, a gente tem algumas limitações porque ela só permite escrever em uma linha. Então, tem tipos de operações que a gente não vai conseguir fazer porque a gente precisaria de mais linhas. E também a ideia da função lambda não é você pegar um código que ele deveria ser propriamente escrito dentro de uma indentação de bloco de uma definição e passar isso para uma linha única, compridona, porque isso vai tornar seu código meio, sabe, difícil de ser compreendido por outros e até mesmo por você lá na frente. Então a ideia da função lambda é você, tipo, não ter justamente que escrever um bloco inteiro para uma coisa simples. Tipo, por exemplo, vou mostrar dois exemplos aqui para vocês. Então, é mais ou menos isso. Se eu fazer aqui, ó, a chamada, só para concluir, tá? Se eu fazer a chamada aqui dessa função lambda através da variável var que a gente definiu, é muito simples. A gente vai colocar os dois valores, isso vai dar o nosso resultado. A gente pode salvar isso numa segunda variável tranquilamente, no caso result, por exemplo, e depois a gente pode printar e vai ser uma beleza. A gente pode printar e vai dar o nosso 3 ali tranquilo como esperado. Então se a gente vir aqui e printar isso daqui, ó, e rodar isso daqui, a gente vai ter o nosso 3. Então é bem simples mesmo. Sem mistério, tá? Sem mistério mesmo. Então, ó, seguinte, beleza. Aqui nós temos isso aqui, o nosso códigozinho. Pá, eu vou comentar pra gente seguir adiante. Tá, beleza. E aí, como é que a gente vai usar? Onde que a gente usa isso? Lambda, né? Função lambda. Pô, às vezes não tem necessidade. Claro, você vai ver casos que você precisa fazer uma, sei lá, uma operação simples numa string, você pode usar lambda. Você, vamos supor, você vai ver um caso que você precisa fazer uma operação simples, mas que não tem necessidade de você criar uma puta de uma outra, sabe, estrutura e pá, você faz uma função lambda. Então, a ideia da função lambda é você poder reutilizar operações simples. Né? A ideia de uma definição, de uma função, de uma, enfim, tudo que você possa reutilizar, né? De repente uma classe e tudo mais, que é um conjunto ali de funções de um determinado tipo, você tem que ter essa ideia em mente de que tudo isso é para que você possa reutilizar essa função, essa classe, esse código aí, de maneira que você tenha que escrever menos código. Então, por chamada de request, você acaba fazendo com que seja mais fácil você escrever o código. Você não precisa repetir as mesmas linhas sempre, porque você vai ter aquela função que pode ser chamada por qualquer outro código, reutilizando ela, né? Reciclando a mesma função ali e fazendo com que seu código se torne mais leve, porque tem menos linhas, se torne um código mais eficiente, mais fácil de ler e mais assim, mais estruturado corretamente, tá ligado? Então é mais ou menos essa a ideia. Só que ainda assim fica um pouco assim uma pulga atrás da orelha de casos que realmente você precisaria usar uma função lambda para você realmente ter ali um resultado visual de uma diferença. E aqui eu tenho alguns resultados para vocês baseado nessa ideia aí, que é o que? O nosso map e o nosso filter. Aqui a gente tem dois exemplos, tá, pessoal? A gente tem um exemplo que tá aqui, ó, eu vou até descomentar isso aqui, essa lista vai aqui para cima. Tá, e lembrando novamente, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tá perdidão aí, não sabe o que é lista, não sabe o que é função, tá falando, mano, como assim, velho? Como assim? Eu tô louco, mano. O que você faz? Relaxa, você não tá louco, você tá tranquilo. Tenho vários vídeos aqui no canal, só dá uma olhada, que ensina você a como mexer com listas, variáveis, tipos de variáveis, statements, condition, operadores, tá tudo certinho. É só dar uma olhada aí também. Eu acho que eu vou deixar algumas coisas no cardzinho, caso convenha. E vai ser massa. Você vai sair com algum conhecimento extra, eu tenho quase certeza. Claro, tem uma porcentagem que depende de você, mas é certeza que alguma coisa você vai aprender pelo menos. Então, beleza. Vamos direto para o nosso map. O que é nosso map? Nosso map, ele vai mapear item a item de uma lista, certo? De uma lista, e vai fazer algum tipo de operação com aquele item específico. Então, em vez de você ter que construir um for,
que vai ser mais do que uma linha, às vezes pode se tornar, sabe, complexo ali dentro do código que você está inserindo, você pode usar o map, ele já vai fazer justamente aquilo com menos linhas e vai ser tranquilo. Então é justamente o mesmo intuito da função. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer ali uma iteração dentro de uma lista, fazer um tipo de operação com cada i ali da lista, né, com cada elemento da lista, e depois retornar uma lista. Você pode usar o map. Então, no caso, vamos descomentar aqui essas linhas e mostrar exatamente o que está rolando. A gente tem aqui uma lista de resultado. Essa lista de resultado está sendo salvo nela uma resposta, né, de uma função list aplicada sobre um map, que está aplicado sobre uma lista com esse parâmetro aqui, lambda. Então, vamos dividir isso em partes para ficar mais digerível aí para quem está iniciando. Então, vamos fazer o seguinte, ó, function é a nossa função, certo? Então, nós temos aqui, ó, function é a nossa função. Vou colocar ela aqui dentro. Repara que a gente não precisa executar ela, porque ela vai ser executada dentro do nosso map, certo? É como se eu estivesse passando aqui o objeto para dentro do map. Aqui a gente tem a nossa lista. A nossa lista, o que acontece? Ela vai estar todos esses números aqui armazenados dentro de list. Eu estou passando para map. O map ele vai pegar de item a item desta lista e vai aplicar dentro desta função. Então, cada item dessa lista, partindo do índice 0 até o índice 6, né? O índice 0 é o nosso 1 e o índice 6 é o nosso 7. Lembra sempre que índice, quando parte do zero, o resultado é sempre a quantidade de elementos que você tem menos 1, porque o zero ele vai contar como se fosse 1, então se você partisse do 1 seria 7. Se partir do zero é 6. Né? E reverso, você parte do menos 1, porque o zero já está sendo atribuído para a função aqui, para o primeiro elemento. O menos 1 ele parte do final e aqui o 1 se torna o menos 7, então ele inverte. Tem um vídeo explicando sobre isso também, indexamento de listas vai estar aparecendo aqui em cima no cardzinho. Se você pegar essa lista aqui e passar aqui, essa função map vai fazer exatamente isso, vai passar item a item desta lista, fazendo ali a operação definida nesta função lambda e vai retornar uma segunda lista com os valores que você colocou. Então, se você vir aqui, ó, você vai ter essa lista, que é uma lista produzida através do cálculo desta função aqui sobre esta lista aqui. Essa é a ideia do map, né? Ele vai fazer justamente isso. E aí entra uma convenção de por que é interessante ter uma função lambda. Se você tiver, vamos supor, uma definição de bloco, que nem essa mostrada, e vamos supor que isso aqui esteja rolando dentro de uma função, você vai ter que criar uma segunda função de bloco para fazer isso. Aí, vamos supor, se você tiver outra função que precisa usar aquilo, você vai ter que colocar lá fora. Então, é um código muito maior que você vai adicionando. Às vezes fica confuso, não tem necessidade de fazer, né, esses códigozinhos pequenininhos e colocar eles, tipo, em vários outros lugares do código acaba ficando confuso. Você vai ver várias funções perdidas aí pelo código sem sentido, né, aparente. Aí depois, mesmo com comentário, você vai ter que ler, vai ter que entender o que cada coisa é lá na frente, quando você for rever um código antigo, por exemplo. Então a ideia da lambda é você colocar ela direto onde você vai usar para aquele caso específico. No caso aqui, eu estou terceirizando, né, essa função aqui. Terceirizando não, né, mas alocando ela dentro de uma variável e depois passando ela para o mapa. Ou seja, eu estou implementando um passo a mais. Eu posso simplesmente falar, não, chega, não quero implementar esse passo a mais. E fazer o seguinte, vim aqui, ó, copiar isso aqui e colocar direto. Ah, mas espera um pouco, como assim? Não faz sentido. Simples, a gente não estava passando sem executar, porque na verdade o que importa é o objeto. Se a gente vai depois salvar dentro ali da variável, vai dar no mesmo, porque a gente está passando para o map o objeto dessa lambda, né? O código dessa lambda. Então, cara, simples, a gente pode colocar aqui dentro e vai funcionar de boa, tá? E outra, né? Vai ficar direto ali no lugar onde a gente precisa dela. Essa vírgula aqui vai marcar onde acaba a função lambda e começa a nossa lista, né? Então é muito simples também. E a gente pode rodar isso daqui de novo e vocês vão ver que funciona da mesma maneira. Ou seja, é muito simples. E outra, a função lambda não precisa se restringir só à divisão. A gente pode usar todos os operadores matemáticos com uma maior tranquilidade. A gente pode utilizar, por exemplo, soma, subtração. A gente pode utilizar multiplicação.
A gente pode utilizar, sei lá, cara, exponencialização. Ó, tá vendo? A gente pode colocar aqui, ó, elevado a 2, por exemplo. E tudo isso vai funcionar tranquilamente. Então, esse é um map em resumo, certo? Eu espero que esteja tranquilo, esteja fácil de compreender. Se por algum acaso tiver alguma dúvida ou coisa do tipo, pode ficar à vontade de colocar aí na descrição, nos comentários, que eu vou dar uma lida depois. E aí sim eu vou responder tranquilamente, beleza? A gente vai passar agora para o segundo caso, que é o nosso filter. O nosso filter aqui, eu vou descomentar ele aqui e comentar o código de cima. A gente vai utilizar a mesma lista que a gente utilizou, né, no de cima, a gente vai usar a mesma lista por debaixo, uma questão de praticidade. E aqui a gente tem a mesma estrutura. Lembra que a gente tinha feito a divisão lá, colocando isso em outras linhas, sem ser uma linha única? Pois é, aqui embaixo eu coloquei diretamente também. Como eu já mostrei o caso acima para vocês, vocês podem voltar e pausar e ver certinho a estrutura. Mas também funciona aqui. Eu poderia simplesmente pegar isso aqui, alocar uma variável de nome qualquer e depois colocar essa variável de nome qualquer aqui no lugar dessa função lambda e ia funcionar perfeitamente, certo? O nosso filter, o que ele faz, pessoal? Ele vai pegar e vai filtrar daquela lista lá os valores de acordo com uma certa regra. O nosso filter, por via de regra, ele utiliza valores boolean, ou seja, true ou false. Então, vamos supor, eu passo 1 pela função lambda. Se retornar true, ele permanece. Se retornar false, ele sai. Certo? Então é mais ou menos assim que funciona. Vocês podem ver que esse código da nossa função lambda está incompleto. Eu vou completar ele aqui. Ó. Então vamos supor, eu quero que todos os números inteiros permaneçam na lista de saída e todos os números não inteiros saiam. Então como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Simples demais. Ó, vou colocar igual a zero. Por quê? A gente tem um operador de módulo aqui que ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar, vamos supor, tenho 3. Ele vai dividir o 3 por 2 e vai ver, vamos supor, quanto. Ele não é bem dividir, tá, pessoal? Mas a ideia é mais ou menos essa. Quantos 2 cabe em 3? Sei lá, em 3 cabe 1, certo? Ou seja, você tem, cabe 1, 2 e tem um resto 1. Então, é 1, 2, porque 3 menos 2, ó, 3 menos 2 vai ser igual a 1. Ou seja, cabe 1, 2 e sobra 1. Então, vai ser 1, certo? O nosso resultado dessa operação de módulo. Se é 1, 1 não é igual a 0. O que significa? Que o 3, como tem resto, tem resto da operação no 3, a gente não vai ter o 3 incluso dentro desta lista. O nosso filter vai tirar ele para fora. Porque dentro desta condição, o nosso 3 ali não passa. Ele não passa na nossa condição. Porque vai retornar um valor true. No caso, false. Por quê? A gente tem aqui, ó, 3, certo? Ó, entrou 3, comparou. Fez ali, ó, a operação de módulo, tá? Isso aqui é a operação de módulo. Subtraiu, viu ali, tá, 1 não é igual a 0, ou seja, false. O false faz com que o 3 não passe na regra, o filter tira para fora. Então, entre todos esses itens desta lista, o nosso filter vai filtrar e vai deixar apenas os inteiros, tá? Essa regra vai aplicar, por exemplo, também ao 5, né? Estou colocando aqui todos os números não inteiros para vocês terem uma ideia. O 5 cabe 2, 2. Cabe 2, 2, porque 4 menos 5 vai dar 1, certo? Então cabe 2, 2 e sobra 1, tem o resto 1. Então 5 também fora de questão, não está dentro da nossa regra, tá? 5 não é inteiro, ou seja, tira para fora. E vai fazer isso entre todos os itens que a gente tem ali. Vou rodar isso aqui e a gente tem ali, ó, 2, 4 e 6. São os únicos números inteiros que quando a gente coloca ali dentro, ele vai filtrar, né? Que quando a gente divide eles por 2, eles continuam sendo inteiros. Então essa é a ideia. E aí a gente tem esses números aí que são os resultantes. E todos eles dividido por 2 vai dar números inteiros. O que significa que a nossa condição foi satisfeita e a gente conseguiu demonstrar um caso prático do filter e da ação da lambda
dentro do Filter também. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha ficado claro, muito tranquila essa explicação. Qualquer dúvida, como eu falei, sintam-se à vontade para colocar nos comentários que eu posso ler depois tranquilamente e responder com a maior paciência. Então, é isso. Muito obrigado por ter estado até aqui nesse ponto do vídeo. Se inscreva no canal caso tenha interesse em não perder nenhum dos conteúdos maravilhosos que vai estar vindo por aí. Claro, mais para frente eu vou estar colocando conteúdo sobre inteligência artificial, sobre um nível de programação mais avançado, talvez algumas coisas tipo casos práticos de inteligência artificial, coisa e tal. Vai ter muita coisa interessante, tá? Se inscreve aí caso tenha interesse em não ficar de fora disso. Já deixa aquele like para ajudar na divulgação de programação e tecnologia aqui no Brasil. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Falou. Fui.